Boa tarde a todos. As palavras iniciais são de agradecimento ao presidente pelo convite. O que ele falava no início não é verdade, eu falei uma breve introdução e ele, sim, é que já tem o dom da palavra, sabe falar bem e assim por diante. Então, inicialmente, gostaria de agradecer ao tribunal, ao presidente do tribunal pelo convite, também à comissão que trabalhou durante esse tempo, aos gestores do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, que estão aqui nessa tarde, e também aos servidores do Tribunal de Contas, a todos os servidores, não só do Tribunal de Contas do Distrito Federal, como dos demais tribunais de contas, aqui representado pelo meu amigo Lívio, que é do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que veio nos acompanhar durante este seminário. Como já foi adiantado, nós fizemos uma pequena inversão de pauta, então o doutor Ives falará no nosso lugar no final da tarde, e nós começaremos, então, com essa parte que trata do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Essa nossa apresentação será dividida em duas partes. Faremos aqui uma dupla. Então, eu abordarei primeiro uma percepção mais externa sobre a corrupção e depois a percepção mais interna, que levará um pouco mais de tempo, e também sobre a atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Falará o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, nós não detalharemos aqui, por exemplo, o conceito de corrupção, as medidas, etc., porque nas outras palestras, certamente, esse tema será abordado. Então, começaremos com uma visão externa, diferentes percepções, seja da sociedade, seja do meio empresarial, sobre este fenômeno da corrupção. Gostaria de iniciar, então, com esta frase, uma frase que eu gosto muito, que é do Einstein, que diz que os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Ou seja, não adianta querer mudar uma realidade utilizando os mesmos processos, as mesmas formas de atuação. Temos que repensar, reconstruir a nossa forma de atuação, se queremos chegar a um resultado diferente, ou seja, se queremos efetivamente um combate à corrupção. Como adiantei no início, trataremos um pouco do contexto e depois, na parte mais específica, passarei então a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas. Bom, primeiro, essa primeira informação, a informação que penso que quase todos conhecem, que é um dado da Transparência Internacional, em que ali está representado graficamente a percepção de corrupção em todo o mundo. Veja que a nossa posição ali, estamos na posição 78, de um total de 168 países. Então, a nossa situação não é das melhores. Se bem que, com todo este aspecto que tivemos no Brasil, de Lava Jato e assim por diante, essa percepção cresceu, aumentou aqui no Brasil nos últimos anos. Mas podem ver que a nossa posição realmente não é das melhores. Estamos numa posição bastante ruim, se considerarmos também a posição que nós ocupamos no cenário mundial, no que diz respeito às nossas condições econômicas e macroeconômicas. Um dado também interessante da Transparência Internacional, que eu achei por bem trazer, foi os principais aspectos daquelas nações, daqueles países que têm os melhores desempenhos neste aspecto, o aspecto de corrupção, ou seja, em que a percepção da corrupção é mais baixa. E ali estão mais ou menos essas características comuns a estes países. A primeira é alta liberdade de imprensa. Então, não há que se falar em combate à corrupção se não tem liberdade de imprensa. Acesso à informação sobre orçamento público. Aqui no Brasil até temos diversos sites que falam e que tratam do orçamento público. O problema é justamente que é uma linguagem muito hermética, quase ninguém conhece. Agora, então, que se discutia muito no Congresso durante todos esses dias aspectos de orçamento público, de créditos adicionais, créditos suplementares, de lei de responsabilidade fiscal, claramente perceptível o tanto que o tema é árido para o cidadão comum. Até para nós, que estamos nessa área há muito tempo, às vezes é difícil alguns conceitos. Então, não é simplesmente dar divulgação ao orçamento, mas fazer com que a população possa compreender aquilo que está no orçamento. Isso é fundamental. Ou seja, não basta colocar o meu orçamento no meu site e dizer que tem transparência. Essa medida, por si, ela não é suficiente. Depois temos um alto nível de integridade entre as pessoas no poder. Ou seja, a ética e a defesa da ética, de um código de ética, também é fundamental neste aspecto.
Sistemas judiciários que não diferenciam ricos e pobres. Sistemas judiciários realmente independentes das outras esferas de governo. E, do lado dos piores desempenhos, as características comuns desses países, conflitos e guerras, que não é o nosso caso, fraca governança, que aí sim podemos já nos enquadrar, instituições públicas débeis, ou seja, as instituições precisam ser fortalecidas, por isso é que é importante a realização deste evento e a presença dos senhores, porque todos nós aqui representamos, estamos em alguma instituição. Então, o fortalecimento das instituições é fundamental. E a falta de independência da mídia já foi colocado de outra forma. Bom, saindo um pouco deste aspecto, um aspecto mais geral, de uma pesquisa mais conhecida internacionalmente, eu achei por bem trazer também um outro aspecto. Assim que resolver o problema. Podemos seguir? Ok. Eu acho que o pedido de sênior, a mensagem está chamando mais atenção que a própria apresentação. Mas vamos lá. Essa outra pesquisa, se alguém conseguir distinguir, ela é feita por um escritório de advogados que tem representações em diversas partes do mundo e que vai tratar um pouco da percepção do mercado, dos empresários sobre o fenômeno da corrupção. Então, ali, da mesma forma, temos a nossa situação, a nossa situação em relação à efetividade das leis que tratam do combate à corrupção e também do combate à corrupção. Algumas frases que foram comuns nessa pesquisa, uma pesquisa bastante recente desse instituto, é que leis anticorrupção geralmente são consideradas ineficazes nas pesquisas gerais. As mais eficazes seriam ali os top 3, né, dos Estados Unidos, que está ali, que é quem mais se destaca nesse aspecto. Quase todos os entrevistados consideram empresas públicas e partidos políticos corruptos. Então, aí já começamos a ter um pouco da nossa realidade, ou seja, da questão das instituições democráticas. Depois detalharemos um pouco disso. Argentina, Brasil, México e Venezuela estão ali mais ou menos na mesma situação, diz respeito a isso, são vistos como as grandes economias mais corruptas no mundo. Isso é sobre a percepção do mercado. Saindo, então, dessas duas percepções, vamos entrar agora no nosso caso específico do Brasil. Essa é uma pesquisa feita pela CNT, é até bastante recente, agora é de julho, salvo engano, e que a pergunta básica era qual é o principal problema do país. Então, os senhores e as senhoras vão perceber que a maioria respondeu como o nosso maior problema hoje a corrupção. Se nós olharmos... Se não olharmos... Agora vai. Se nós olharmos esse gráfico, vamos ver que esse principal problema do país tem evoluído ao longo do tempo. Então, antigamente, o principal problema era o que está em azul, ainda que esteja bastante claro, é a questão de saúde. E quem começa despontando é a questão do desemprego. Mas hoje, esse que está assinalado em vermelho, que os senhores vão verificar, que tem crescido também por todo o momento histórico em que nós vivemos. Então, hoje, a população considera que o principal problema do país é justamente a corrupção. Ou seja, essa é a percepção do nosso cidadão hoje aqui no país. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra pesquisa, que não mereceu assim tanta ênfase quanto as demais, uma pesquisa bastante discreta e pouco abrangente, porque foi feita numa universidade no Rio de Janeiro, e com isso eu gostaria de destacar este aspecto, que às vezes temos a sensação de que a corrupção é um problema que ocorre somente no governo, na política e nas empresas, ou seja, sempre visto como algo que não tem a ver conosco. Ou seja, a corrupção não tem a ver comigo no meu dia a dia. Diretamente eu não estou envolvido em casos de corrupção. E eu achei bastante interessante essa pesquisa feita entre estudantes dessa universidade. Vejam os dados, então. 58% já pediram para colocar nome em trabalho de grupo sem ter participado. Depois, foram até bastante sinceros nessa pesquisa, né?
68% já copiaram textos da internet para apresentar em trabalhos, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. 59% assinaram lista de presença em nome do outro colega, né? Nunca vi isso acontecer, né? Mas parece que lá acontece muito, né? E 70% já colaram em prova. Mas até aí tudo bem. O que me chamou a atenção nessa pesquisa foi o dado seguinte: de quem é a culpa? Bom, 40% mais ou menos vai dizer o seguinte: olha, a culpa é do próprio aluno, que não se interessa em aprender. Mas a maioria vai responder de forma diferente. Por exemplo, 16% diz que a culpa é do professor. Outro tanto diz que a culpa é da instituição. E tem aquela famosa resposta para essas coisas, né? A culpa é do sistema, que tem aí 17%. Já ouviram essa frase? A culpa é do sistema, o sistema é corrupto. E, por último, a falta de investimento do governo. Então, a culpa ali, majoritariamente, ou é do professor, que não ensina direito, é da instituição, é do sistema ou é do governo. A minoria vai dizer que é o seguinte: a culpa também é minha. Ou seja, a culpa geralmente é dos outros. Essa pesquisa eu achei bastante interessante, não querendo justificar os atos de corrupção de forma geral, mas também que nós que estamos em nossas instituições, nós também temos um papel muito importante. Porque as instituições não são monumentos sem vida. As instituições são formadas por pessoas. Portanto, nós que estamos nesse auditório aqui, nesta tarde, é que podemos fazer a diferença. Não vamos mudar o mundo, não podemos ter essa pretensão. Mas as pessoas, as instituições onde nós convivemos, os colegas que estão sob nossa influência direta, a este sim, nós podemos fazer a diferença. Mas um dado também que me chama a atenção, nesse contexto, que é o contexto do Brasil, nesses últimos dias, enquanto todos nós estávamos preocupados com as Olimpíadas, houve uma decisão do Supremo que pegou a nós de surpresa, que diz o seguinte, discutindo a lei da ficha limpa, não foi um voto que foi por unanimidade, foi bastante discutido no STF, mas neste voto alterou um pouco a compreensão da lei da ficha limpa e tirou competência dos tribunais de contas quando estes têm que julgar contas de prefeitos. Resumidamente, é o seguinte: não é o caso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas é o caso dos tribunais de contas que têm sob sua jurisdição municípios. Quando o prefeito pratica ato de ordenador de despesa, ou seja, ele emite uma ordem bancária, ele emite empenho, ele mesmo assina, o entendimento nacional dos tribunais de contas era que ele, então, estava sujeito a julgamento pelo Tribunal de Contas. Porque, normalmente, o agente político, seja o governador, o presidente da República e os prefeitos, o julgamento pertence às respectivas casas legislativas. Mas, quando esses prefeitos praticam atos de ordenador de despesa, os tribunais de contas entendiam que eles estavam sujeitos à jurisdição do tribunal. Portanto, neste caso, ele poderia ser julgado pelo Tribunal de Contas e se condenado todas aquelas consequências que teria da ficha limpa. Pois bem, enquanto estávamos aí nas Olimpíadas, houve uma decisão do Supremo que alterou isso. Qual é a consequência prática? Foi uma decisão que, embora muitos de nós estivéssemos aí falando do Bolt, né, dos novos recordes, e nos mesmos jornais, interessante, um jornal do Espírito Santo, que eu copiei ali na parte inferior da apresentação, a manchete é a Olimpíada, e na parte inferior da página, justamente, essa decisão do Supremo, que libera metade dos fichas sujas do Espírito Santo. Mas isso não foi só lá, foi no Brasil inteiro. Talvez aqui nós não tenhamos percebido tanto a influência dessa decisão, porque aqui nós não temos município, mas isso tem uma repercussão muito grande em todo o Brasil, e que é um grande retrocesso. Vejam a consequência prática disso, dessa decisão. 5.000 prefeitos e ex-prefeitos que tiveram suas contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos podem retornar. 4 bi que foram aplicados em multas a prefeitos e ex-prefeitos no mesmo período correm o risco de terem essas sanções canceladas. Embora essa notícia nos pegou, de certa forma, de surpresa, embora tenhamos acompanhado a discussão do tema no Supremo, mas eu queria dizer que nós não podemos desanimar com isso, ou seja, não é por causa desse contratempo que podemos desanimar como Tribunal de Contas como um todo. Bom, para concluir essa minha
apresentação e passar, então, a palavra ao presidente do tribunal, em quem confiamos? Em quem nós, da América Latina, confiamos? Já que temos o problema da corrupção, que todos nós sabemos, convivemos com isso no nosso dia a dia. Até por isso nós resolvemos, nessa apresentação, não trazer casos de corrupção. Não precisa, todos os dias estão aí nas manchetes dos jornais, seria chover no molhado. Então, por isso, não resolvemos trazer aqui estes casos. Mas a pergunta é, em quem nós confiamos? Aqui é a situação da América Latina. Essa pesquisa é feita por um instituto que tem sede no Chile, que é chamado Latinobarômetro. Então, vamos ver o resultado dessa pesquisa. A primeira pergunta era o seguinte: a confiança interpessoal. Você confia nas pessoas em geral? A média, mais ou menos, na América Latina, arredondando, é 20% das pessoas confiam uns nos outros, nos seus colegas de trabalho, nas pessoas em geral. A confiança interpessoal. No Brasil, esse nosso percentual chega a 7%. Ou seja, nós não confiamos uns nos outros. Depois, um outro dado, para alguns países, que eu não vou falar onde, para não fazer comparação, mas em outros países é justamente o contrário. Ou seja, 80% das pessoas confiam umas nas outras. Outro dado que eu achei interessante dessa pesquisa, né? Normalmente, em quem o latino-americano confia? Bom, lá na frente vai estar igrejas. Então, todas as igrejas em geral. E na parte inferior, em quem os latino-americanos menos confiam, estão os partidos políticos. Ou seja, nós confiamos até mais nos bancos que nos partidos políticos. Isso tem o seu risco, que é sobre isso que nós vamos falar. Aqui é a evolução da confiança, especificamente nas instituições da democracia, que são elas: governo, Congresso, Poder Judiciário, os partidos políticos, o Estado e no presidente. Uma característica daqui é que ainda se confia muito na figura do presidente, é o que está lá em vermelho. E o que está mais abaixo lá são justamente os partidos políticos. Ou seja, nós podemos concluir que é uma baixa confiança nas instituições democráticas. Esse dado é preocupante. Por quê que ele é preocupante? Porque aquelas instituições criadas pela democracia não são confiáveis, não recebem a confiança da população. Isso é um risco. Por que é um risco na nossa região? É o risco de sempre aparecer aquele que vai resolver tudo. Aquele que vai resolver todos, e é um aspecto muito pessoal, né? Então, é um populismo, muitas vezes, que uma pessoa vai entrar aqui, nós vamos eleger essa pessoa e vai resolver todos os problemas. E o caminho não é por aí. Ou seja, temos um forte risco a sistemas autoritários, e não a sistemas democráticos. Por isso é que é fundamental, por isso que a nossa situação, não sou cientista político, nem tenho pretensão de ser, mas a nossa situação hoje no país, a saída tem sempre que ser pelo lado da democracia. A democracia tem que resolver este problema. As soluções passam pela democracia e não fora. Poderíamos perguntar, mas de quem é a culpa, afinal, se a população não confia nas instituições democráticas? A culpa é da população? Não, das próprias instituições. Isso, para nós, também tem uma consequência prática para nós que estamos aqui esta tarde, porque, como já disse no início, nós estamos em instituições. E as instituições são feitas por pessoas. Então, cabe a nós, as pessoas que estão nas instituições, é que podem fazer com que a democracia também seja fortalecida. Por isso, nós temos um papel, nós que estamos na administração pública, temos um papel fundamental não só para reduzir a corrupção, mas para fortalecer as instituições democráticas na nossa região e também no nosso país. E confirmando essa pesquisa feita na América Latina como um todo, temos essa pesquisa também feita pela CNT, que diz justamente o seguinte, que está destacado em vermelho na parte superior. Em quem eu não confio? Partidos políticos, no governo e no Congresso, que são as instituições democráticas. E depois, na parte de confiança, vai estar destacado embaixo, vai mais ou menos repetir a estrutura, as respostas que nós vimos na pesquisa feita na América Latina. Então, concluindo, o que eu gostaria de deixar como mensagem é somente esse aspecto, é que tanto eu,
como cada um que está aqui, nesse auditório essa tarde, é que pode fazer a diferença nas nossas instituições. Porque fortalecendo as nossas instituições, trabalhando com ética nas nossas instituições, nós fortalecemos a democracia. E não podemos nos deixar seduzir por soluções que muitas vezes são imediatistas ou então são autoritárias. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao presidente. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para falar com vocês de pé, porque para me movimentar um pouquinho mais. E antes de começar a minha parte da palestra, eu queria dizer para vocês que eu vou tentar trazer mais casos concretos, casos do dia a dia que o Tribunal de Contas tenha trabalhado, para que a gente possa realmente ganhar em objetividade. Só que, antes disso, eu vou pedir licença para trazer o que pensam, muito rapidamente, alguns dos nossos expoentes, alguns pensadores, sobre a questão da corrupção. Por favor, Genédio. O Papa Francisco coloca a frase: a corrupção fede. Depois, Martin Luther King: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem éticas. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. E os bons compõem a esmagadora maioria da sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma. Rui Barbosa parece que estava vendo o futuro, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E, finalmente, Victor Hugo: entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há certa cumplicidade vergonhosa. Isso é bom para que a gente possa refletir, né? Tem um outro? Não, esse não. Não, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora. Isso é só para que vocês possam ver como tem muita gente falando sobre corrupção aí no país sem qualquer conhecimento de causa, ou conhecendo profundamente a questão da corrupção. Mas, antes de passar nos casos concretos, eu vou pedir licença para fazer um breve histórico sobre os tribunais de contas. A história do controle no Brasil ela tem origem lá no período colonial. Em 1680, foram criadas as primeiras juntas das capitanias e a Junta do Rio de Janeiro, todas jurisdicionadas a Portugal. Mas a finalidade dessas juntas era garantir que todas as riquezas da colônia fossem exploradas em razão da metrópole. Somente em 1808, quando um baixinho de 1,58 m invade Portugal, ou seja, Napoleão Bonaparte, obriga a família real a vir para o Brasil para não perder o seu reinado, é que se instala aqui, né, o erário régio e o Conselho da Fazenda. Mas nós estamos falando da época do absolutismo, onde todos os poderes estavam na figura do rei. Os senhores e as senhoras se lembram que o rei Luís XIV, da França, tinha uma frase muito interessante sobre isso. Ele dizia que o Estado era ele. E era essa a visão do absolutismo. Todos os poderes estavam concentrados na mão do rei. Então, não havia qualquer controle de gasto do dinheiro da coroa. Somente em 1826 é que surge pela primeira vez a proposta no Senado do Império da criação de um Tribunal de Contas. Essa proposta foi apresentada por 2 senadores e ela tramitou por décadas no Senado Federal sem qualquer aprovação. Por quê? Porque parte do Senado queria que o Tribunal de Contas, ou queria que as despesas fossem controladas por uma instituição com autonomia, com independência. E outra parte queria que as despesas fossem controladas por um órgão subordinado a quem executasse a despesa. Isso tramitou durante muito tempo, nunca foi aprovado, até que, com a instituição da República, a coisa se torna pública, a res se torna pública, Novos Ares permitiu, então, a criação do primeiro Tribunal de Contas, que foi o Tribunal de Contas da União, foi criado em 1890, por obra e por trabalho também de um grande brasileiro, Rui Barbosa.
Só que, embora criado em 1890, ele só foi implantado em 1893, pelo esforço de um outro grande brasileiro, Ser Zedelo Corrêa. E eu vou pedir licença para contar para vocês uma breve história do Ser Zedelo Corrêa. Foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, pelo presidente, à época, Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto, alguém que não reuniu os requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O que fez o Tribunal de Contas da União? Impugnou essa nomeação. Determinou que o presidente anulasse e nomeasse alguém que teria os requisitos para tanto. O que o presidente, então presidente Floriano Peixoto, fez? Ao contrário de impugnar, de anular sua nomeação, ele vai e baixa 2 decretos. E esses decretos acabavam com a competência, com a autonomia e independência do Tribunal de Contas da União. Colocava o TCU como um órgão meramente opinativo, para falar somente depois do ato praticado, sem qualquer força de impugnação, de despesa ou de atos ilegais. E aí o ministro da Fazenda, Ser Zedelo Corrêa é o nome, inclusive, da Escola de Contas do TCU. É uma homenagem, uma justa homenagem, porque é um grande brasileiro que a gente conhece muito pouco da história dele, infelizmente. Ele pede demissão ao Marechal Deodoro da Fonseca, com uma carta nesses termos que vocês estão vendo aí. Agora, eu peço a vocês que a gente possa tentar voltar no tempo e imaginar a coragem desse cidadão ao se dirigir a um presidente da República que era marechal e ele sendo tenente-coronel. E ele diz o seguinte: esses decretos anulam o tribunal, o reduzem a simples Ministério da Fazenda, tiram-lhe toda a independência e autonomia, deturpam os fins da instituição e permitirão ao governo a prática de todos os abusos. E vós o sabeis, é preciso, antes de tudo, legislar para o futuro. Se a função do tribunal, no espírito da Constituição, é apenas a de liquidar as contas e verificar a sua legalidade depois de feitas, o que eu contesto, eu vos declaro que esse tribunal é mais um meio de aumentar o funcionalismo, de avolumar a despesa, sem vantagem para a moralidade e para a administração. Se, porém, ele é um tribunal de exação, como já queria Alves Branco, e como tem a Itália e a França, precisamos resignar-nos a não gastar senão o que for autorizado em lei, e gastar sempre bem, pois, para os casos urgentes, a lei estabelece o recurso. Os governos nobilitam-se, marechal, obedecendo a essa soberania suprema da lei, e só dentro dela mantêm-se são verdadeiramente independentes. Pelo que vem dispor, não posso, pois, marechal, concordar e menos referendar os decretos a que acima me refiro, e por isso rogo-vos digneis a conceder-me a exoneração do cargo de ministro da Fazenda, indicando-me sucessor, tenente-coronel Inocêncio Ser Zedelo Corrêa. Vejo, senhores e as senhoras, que realmente foi uma atitude corajosa e uma atitude em defesa do interesse público e do serviço público. E se o Tribunal de Contas da União e depois os demais tribunais têm hoje independência e autonomia, a gente deve muito a essa atitude corajosa do Ser Zedelo Corrêa. Todas as constituições da República, elas fizeram previsão de competências dos tribunais de contas. E a nossa Constituição atual, a de 5 de outubro de 88, ela quinhoou de uma forma muito especial 2 instituições. O Ministério Público, essa instituição que nos empresta esse auditório, a quem eu quero agradecer, o Ministério Público e ao Tribunal de Contas. E eu quero passar com vocês aqui, rapidamente, algumas competências importantes dos tribunais de contas, antes da gente adentrar nos casos concretos que o Genédio selecionou junto comigo para que a gente apresentasse aqui hoje. A Constituição, eu vou falar da lei orgânica, que eu falo do Tribunal de Contas do DF, mas essas competências elas estão na Constituição, quando se trata do Tribunal de Contas da União, nas constituições estaduais, tribunais de contas estaduais e nas leis orgânicas dos municípios. A primeira competência que consta da nossa lei orgânica é o artigo 78, inciso 1, onde diz que cabe aos tribunais de contas apreciar as contas anuais do governador e fazer sobre elas relatório analítico e emitir parecer prévio.
Veja que essas contas são aquelas chamadas macroconta de governo. São aquelas contas onde se analisa o quê? Se o governo cumpriu o limite mínimo de aplicação em educação, se cumpriu o limite mínimo de aplicação em saúde, está aqui o nosso secretário de saúde, se cumpriu o artigo 42, ou seja, se contraiu despesa nos 2 últimos quadrimestres do último ano de governo e deixou o financeiro para poder resguardar essas despesas que foram contraídas. Então, é aquela análise macro das contas de governo, e que comumente a gente chama de contas do governador ou contas do governo. Quis o Constituinte que a análise e o julgamento dessas contas ocorresse em 2 fases. A primeira fase acontece nas Cortes de Contas, onde é emitido um relatório prévio, um parecer técnico, onde o tribunal diz o seguinte: olha, entendemos que essas contas estão aptas a serem consideradas regulares, ou regulares com ressalvas, ou irregulares. E aí encaminha para as casas legislativas respectivas para que elas façam o julgamento. É aí que o Tribunal de Contas trabalha em auxílio ao Poder Legislativo, porque algumas pessoas entendem que o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas não é órgão do Poder Legislativo. Existem até algumas pessoas que entendem, como o nome é tribunal, que ele é um órgão do Poder Judiciário, muito menos é órgão do Poder Judiciário. Assim como o Ministério Público, os tribunais de contas estão fora das estruturas do poder para fiscalizar com autonomia e com independência as ações praticadas pelos gestores e pelos titulares desses poderes. Então, neste caso, apenas neste caso das contas anuais, é que o tribunal não julga, ele emite um parecer. Os senhores viram agora, e o Brasil todo estão acompanhando, o julgamento das contas que será feita da presidente Dilma, em que o TCU emitiu um parecer técnico por unanimidade, entendendo pela rejeição. As contas estão rejeitadas? Neste caso, não. Neste caso, foi emissão de um parecer sobre as contas anuais e vai ser submetido ao Congresso, que, então, irá julgar as contas da presidente. Mas, nos outros casos, em todos os outros casos, das contas anuais, de secretários, de presidente de estatais, todos os atos praticados que gerem despesa, que façam modificação de direito, criação de direito, obrigações, aí são julgados pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também ele faz a análise de toda a admissão na administração pública, e também de aposentadorias, pensões, reformas, etc. Faz fiscalizações, faz auditorias, faz a impugnação de atos que são ilegais. Isso tudo está constando na nossa lei orgânica do DF, de uma forma resumida. Quero chamar a atenção também para a nossa lei complementar número 1 de 94, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No parágrafo 1º do artigo 1º, diz o seguinte: no julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes. Veja bem que não basta apenas a legalidade formal do ato. O ato tem que ter legitimidade, tem que ser praticado dentro da moralidade, buscando atender os interesses públicos relevantes. O gestor, quando faz a aplicação de recursos públicos, o pessoal da governança, quando decide algo para ser praticado e executado pelos gestores, ele tem que levar em conta não apenas a questão da legalidade. Até porque eu quero lembrar aos senhores que aqueles que gostam de estudar história, como eu, os senhores se lembram que, em nenhum momento, o Hitler praticou qualquer ato ilegal. Nenhum momento. Ele mandava os atos, projetos de lei para a Câmara dele, para o Poder Legislativo dele, para dar respaldo. Mas tinha alguma legitimidade naquilo? Tinha moralidade naquilo? Então, compete, sim, ao tribunal a análise não apenas da legalidade, mas se aquela despesa feita, ela realmente atendeu o interesse público, se ela atendeu o interesse público relevante, se ela está
sendo gasta com despesas desnecessárias e deixando áreas essenciais descobertas, se aquilo está sendo aplicado com moralidade, com economicidade, está na nossa Lei Complementar número 1 de 94. E também chama atenção rapidamente para a nossa Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações, aonde prevê que qualquer cidadão pode representar o tribunal sobre qualquer ilegalidade de editais de licitação, e o tribunal pode determinar a suspensão do edital de licitação para suspensão, que é um trabalho que a gente está fazendo com cada vez mais intensidade, porque a gente entende que é um ato de prevenção, e a prevenção é sempre mais importante do que a punição. A gente tem atuado muito e nós vamos mostrar aqui alguns casos para vocês sobre isso. Então, doutor Genédio, podemos passar, primeiramente, para os casos concretos. Eu estou sendo rápido, gente, porque o tempo é curto. Depois nós temos um pequeno debate. Então, desculpa se eu estou falando muito rápido, que eu quero mostrar alguns casos que trouxe para os senhores e as senhoras. O primeiro caso que eu trouxe é de uma contratação direta, que foi feita sem licitação, que é contratação emergencial para prestação de serviço de recepção, transporte, alimentação e hospedagem de atletas. Onde é que nós identificamos indício de que havia ali fraude, que havia corrupção? As 3 propostas que foram apresentadas, coincidentemente, continham os mesmos erros de digitação. Em todos os locais onde estava abreviado unidade, eles esqueceram de colocar o I, em todos os locais. Em todos os locais onde eles estavam colocando a taxa de serviço, eles colocaram a taxa de serviço incluso, e não inclusa. E a coincidência assim, mais interessante é que, em todos os locais onde eles escreveram refeições variadas, e foram muitos, coincidentemente, em todas as 3 propostas, em todos os locais, em vez de refeições variadas, estava escrito assim, refeições avairadas. Então, o tribunal detectou essa série de coincidências e determinou providências e responsabilidade das pessoas que atuaram nesse sentido. Segundo caso, eu quero falar do Estádio Nacional. E trato de 3 casos para vocês. Primeiro caso de comunicação visual. Eu fui o relator deste processo. Quando o processo chegou para mim, o pessoal do núcleo de obras, de fiscalização de obras e serviços de engenharia, eles vieram falar comigo. Uma placa de 1 metro por 1 metro, placa de 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado, com 3 milímetros de alumínio, presidente, pintado com pintura eletrostática, de colocar na parede para dizer onde é o banheiro, para dizer onde é a saída, onde é o setor A. Eu vou repetir, 1 metro por 1 metro, que é isso aqui, ó, 3 milímetros, que é uma finura, pouco mais que uma folha de caderno, R$22 mil, meu caro prefeito. Uma de 2 metros por 2,11, que dá um pouco mais de 4 metros quadrados, R$70 mil. Uma placa de 1 metro por 1 metro, de alumínio fino, custa mais do que um carro 1000. Custa mais do que um carro 1000. Uma placa de 2 metros por 2 custa um apartamento lá na minha área de Itaguatinga, um apartamento pequeno, mas a gente ainda compra. E eu liguei para o presidente da Nova Cap na época e falei com ele, mas, presidente, como é que uma placa de 1 metro por 1 metro de alumínio pode custar tanto? O painel de LED que está lá, que é visto de dia e de noite, com a mesma visibilidade, custa muito mais barato do que isso que vocês estão querendo pagar numa placa dessa. Falei, não, presidente, mas o senhor está fazendo comparações de coisas diferentes. Eu falei, estou dizendo para o senhor que a bicicleta está custando mais do que uma Ferrari, é isso que eu estou dizendo para o senhor. É exatamente isso. E aí, essa licitação chegou até o ponto do contrato, e o tribunal determinou, por unanimidade, que houvesse, então, a anulação do contrato. Uma outra questão do Estado Nacional é o guarda-corpo. O que é o guarda-corpo?
São aquelas barras de ferro que ficam na frente das cadeiras, porque esses estádios são feitos no modelo europeu mais próximo possível do campo, e elas são muito inclinadas. Então, na hora que, por exemplo, o Corinthians, que faz muito gol, faz gol, as pessoas vão comemorar, e aí podem cair. Aí tem que ter aquele guarda-corpo. E eu me lembro que eu estava, já era altas horas da noite, o gabinete era umas 8 horas da noite, 8 e pouquinho. A Adriana, não sei se a Adriana está aí, do NFO, tá? Tá não? Cadê a Adriana? Pois é, a Adriana gosta de trabalhar até mais tarde. Ela me ligou e falou assim, olha, eu preciso ir aí para conversar com você uma coisa. Eu falei, pois não. Ó, tem 15 quilômetros a mais previsto de guarda-corpo do que vai ser gasto lá. Eu falei, mas 15 quilômetros, Adriana? Vocês fizeram esse cálculo certo? Eu me lembro que ela tinha ido com uma outra engenheira, eu não me lembro quem. Eu falei, olha, eu não vou ser mal com você, pedir para você refazer isso hoje, não, mas refaça esses cálculos para amanhã, e que hora que você pode me trazer isso aqui amanhã? Não, amanhã, 11 horas, eu trago com os cálculos refeitos. No outro dia, ela voltou, a engenheira que estava com ela, e mais um outro engenheiro que elas deram para ele fazer. E aí havia realmente um erro, que ela reconheceu o erro. Ela falou, nós poderíamos ter cometido um erro sério, porque não era 15 quilômetros, era 17,5 quilômetros de guarda-corpo a mais. 17,5 quilômetros, gente. Ou desculpe, eu disse isso em plenário e vou dizer aqui, não estou querendo fazer crítica a ninguém, mas eu disse isso em plenário. Ou há um erro muito grande, ou quem estava fazendo esse orçamento cometeu um erro muito grande, ou havia má-fé nisso. Eu não consigo enxergar um outro caminho, infelizmente eu não consigo. Isso foi retirado, né, essa quantidade estimada foi retirado do... Eu estou passando à sua frente toda hora, né? Foi retirado, então, da licitação. E a outra questão são as obras externas. Sem querer entrar no mérito do debate do estádio desse tamanho, e eu debati muito e critiquei muito o estádio desse tamanho, numa unidade da federação que o futebol não tem tradição, a gente não tem público, a saúde, está aqui o secretário que não me deixa mentir, necessitando de recurso, a educação necessitando de recurso, a segurança pública necessitando de recurso, a infraestrutura. Nós vamos investir aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais no estádio de futebol. Mas vamos deixar essa discussão para um outro dia, que isso dá um seminário inteiro. Ali, do lado daquele estádio, estava previsto mais 300 milhões de obras. E aí, o que era? Ajardinamento, heliponto, túnel passando pelo eixo monumental para levar no parque da cidade, um viaduto lá na W3, W4 para W5, depois o rearranjo disso tudo para atender a população depois da Copa, obras em várias etapas, para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, para a readequação depois das Copas. E o corpo técnico do tribunal fez um trabalho minucioso, mostrando que havia sobrepreço, que havia falta de detalhamento, que haviam serviços de natureza diferenciados sendo colocados numa mesma licitação, serviços feitos em momentos diferentes, em tempos diferentes, numa mesma licitação. E aí eu estou vendo a Silvia aqui, que também é do NFO, e aí o tribunal, numa decisão cautelar, num voto que eu levei, nós suspendemos essa licitação por 72 dias. Ela ficou suspensa no tribunal. Quando a minha cautelar caiu, o Tribunal de Justiça conseguiu uma cautelar também, manteve mais 80 dias. Quando caiu no Tribunal de Justiça, estava próximo da Copa do Mundo e não foi possível gastar mais 300 milhões de reais no estádio, porque queriam gastar mais 300 milhões de reais no estádio. E seriam gastos. Eu pergunto para os senhores, e aí é que eu quero que os senhores me ajudem a raciocinar, apenas para que os senhores possam refletir depois. Essa despesa podia ter legalidade, podia estar prevista no orçamento, podia até ter o financeiro para pagar, porque não me consta que faltou dinheiro para pagar qualquer empreiteira que fez as obras do Estádio Nacional. Não me consta. Podia ter até legalidade, mas uma despesa como essa tinha legitimidade, na atual situação, porque estava passando o Distrito Federal, seus serviços públicos, suas políticas públicas. Eu quero deixar isso para reflexão, para que vocês possam refletir sobre isto.
Vamos passar para o outro, Genédio, porque... Aquisição de medicamentos. Isso foi no ano de 2012, viu, secretário? Vossa Excelência estava lá no Senado ainda. Essa licitação ela me deu muita dor de cabeça, gente. Eu estou trazendo isso até para dividir com vocês a dificuldade que é a gente decidir algumas coisas envolvendo políticas públicas e serviços públicos. Essa licitação era para aquisição de remédio para tratamento de câncer. E ninguém suspende uma licitação para comprar remédio para tratar doentes de câncer se não tiver um motivo mais do que justificado, não é mesmo, meu prezado conselheiro e mestre Paiva Martins? E nós suspendemos essa licitação. Eu fiz o voto, levei a plenário e suspendemos essa licitação, mais preocupado em encontrar um caminho para não ter o desabastecimento. Eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras. E por que eu encaminhei um voto suspendendo essa licitação? Eu estou dando apenas um item, eram vários itens, a licitação estava prevista inicialmente em 95 milhões. Um dos itens que tinham um impacto grande era esse medicamento aí, oxaliplatina, custando R$ 3.390. Os médicos aqui, o secretário, sabe como é que se usa esse remédio, para que se usa, a importância dele. É para tratar doentes com câncer. Guarde aquele valor lá, R$ 3.390. Quando a gente suspendeu a licitação, à época, em 2012, os titulares da Secretaria de Saúde me pediram uma audiência, eu atendi imediatamente, e aí me falaram assim, olha, nós estamos muito preocupados, porque a imprensa esteve lá conversando com a gente, a imagem do tribunal vai ficar muito ruim, porque vocês estão suspendendo uma compra de remédios para tratamento de doentes de câncer, então a imagem do tribunal vai ficar muito ruim perante a sociedade. Eu falei, olha, eu posso conversar com a imprensa, se os senhores quiserem, pode mandar elas virem aqui, porque os senhores leram o meu voto, os senhores viram o fundamento? Não, na realidade, a gente não teve condição de ler ainda o voto, e nem eu acho que o secretário tem que fazer isso, o secretário está aqui, outros secretários que vieram, tem muito mais coisas para fazer, tem um corpo técnico que o faz. Falei, então, deixa eu explicar para o senhor por que nós suspendemos essa licitação. Esse mesmo medicamento que os senhores estão colocando ao valor de R$ 3.390, tem uma ata do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa ata está em vigor até 24/9/2013. Nós estamos falando em outubro de 2012, ou seja, tinha quase um ano para poder aderir, e essa ata aceitava a adesão. Esse medicamento de R$ 3.390 está registrado lá por R$ 34,80. R$ 34,00. Mas, se os senhores não gostarem lá da Universidade do Rio de Janeiro, por exemplo, os nossos auditores, ao impugnar, ao sugerir a impugnação da licitação, tiveram a responsabilidade de mostrar onde é que poderia comprar para que não houvesse o desabastecimento. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, que tinha uma ata válida até 15 de março de 2013, ou seja, tinha mais 5 meses, ele tinha lá com o registro desse medicamento por R$ 28,50. E aí, gente, o que é grave, olha só o que se impediu de fazer, porque aqui há indícios sérios de que esse medicamento ia ser comprado desse valor. Querem ver? Olha o que os auditores que trabalharam escreveram no relatório de auditoria. À guisa de exemplo, citam-se os valores apresentados para o item 1, oxaliplatina, folhas 551 e 553, em que nos lances iniciais do pregão, houve a proposta de R$ 3.146,01. Ou seja, se não houvesse a determinação do tribunal do preço, isso teria sido comprado por esse valor. E que, no final, em razão da intervenção do tribunal, ele foi para 45,01. Essa licitação caiu de 95 milhões, só para me dar os valores corretos para os senhores, de 95.663, depois da intervenção do tribunal, para 12.691.
Quero falar um pouquinho da auditoria de regularidade na órtese e prótese. Eu sei que o meu tempo está esgotado. Eu vou falar da órtese e prótese, Genédio, e depois eu quero ir para aquela parte final, onde a gente fala da Escola de Contas e das duas auditorias importantes. Ok, isso. Órteses e próteses. Eu fico feliz com a presença aqui do doutor Humberto, porque se eu estiver falando alguma besteira na área de saúde, o senhor pode me corrigir. Mas a saúde pública está passando por uma séria dificuldade. Quando o doutor Humberto assumiu, ele teve a deferência de ir no tribunal, e eu disse para ele o que eu vou dizer para vocês hoje aqui. Todos os gestores que aqui estão, todos os membros da governança, têm uma atividade árdua, dura e difícil. Mas, na minha avaliação, ninguém tem uma atividade tão árdua, tão dura e tão difícil no Distrito Federal hoje como conduzir a Secretaria de Saúde. E acho que todos nós temos que nos associar a esse esforço para a gente melhorar essa gestão de saúde. Eu tive outro dia no hospital, eu fui visitar uma amiga minha à noite, ela ainda estava lá procurando um atendimento, mas nas emergências, e uma médica falou assim, olha, eu tenho pouco omeprazol aqui, eu só estou dando omeprazol para quem está sangrando, quem está com dor no estômago apenas, eu não tenho omeprazol para dar. Falta o básico. E aí fizeram compra de órteses e próteses de uma forma totalmente sem qualquer planejamento, descumprindo o histórico de gasto, fizeram estoques totalmente desproporcionais, gastando recursos volumosos e tirando da área da saúde, onde precisava que esses recursos fossem empregados. Vou mostrar para os senhores aqui, com dados. Está aqui. Desculpa, gente, mas quem é hiperativo é assim mesmo. A gente anda para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Tem um óculos aí, gente? Está ali o meu. Daqui. Vamos atrás do óculos. Não me pergunte o que é isso, não, que eu não sei responder para os senhores o que é. Mas, por exemplo, ó, cânula tipo twist atraumática com anel de retenção com obturador. Fizeram o registro de preço. Para que a gente faz o registro de preço, gente? Para a gente não ter que ter estoque. A gente registra o preço, precisou, vai lá e pede, a empresa entrega, a gente paga. Não é isso? Interessante, inteligente esse sistema. E aí, o que o tribunal considerou para a área de saúde como uma possibilidade de se ter um estoque? Bom, já que é área de saúde, vamos ter uma certa compreensão. 6 meses de estoque. Então, esse material aqui, verificou-se que se gastava, no histórico da rede, 2 por mês. E aí falou, então, se a gente for no estoque tiver 12, está ótimo, porque tem para 6 meses, gastou 2, pede mais 2, está sempre com estoque para 6 meses. Foi encontrado 1.072, ou seja, com histórico de estoque até 2059. E tantos outros, até 2032, 2036, 2029, 2028. Então, vejam o absurdo de se fazer uma compra dessa forma. E agora eu estou falando apenas na questão da eficiência, da falta do planejamento. Mas eu quero ir um pouquinho mais adiante e voltar a falar das coincidências. Nessas compras que foram analisadas, 4 empresas ganharam os lotes. Eram 16 lotes e, coincidentemente, cada uma das 4 empresas que participaram ganharam 4 lotes. Até aí tudo bem. E, coincidentemente, quando você soma os valores dos 4 lotes que cada um ganhou, vocês vão ver que os valores estão muito parecidos. Somando os 4 lotes da empresa A, 3.539. Os 4 lotes da empresa B, 3.546. Da outra, 3.482, 3.486. Então, muito próximos. Além disso, não houve competitividade na licitação. Uma empresa dava um lance, a outra dava outro lance, a outra dava outro lance, e ninguém repetia os lances para efeito de competitividade. O que é pior,
fizeram adesão à ata do Rio de Janeiro e executaram uma parte imensa dessa ata do Rio de Janeiro, de prótese de quadril. E médicos disseram para nós, para a nossa equipe de auditoria, que várias dessas próteses que foram adquiridas tinha dificuldade de colocar no paciente, muitas delas eles tinham medo de quebrar no paciente. Então, vejam, senhores, o que é uma falta de planejamento, para não dizer outra coisa que eu concluo que teve nessas compras e que nós vamos deixar para o final da apuração. Nós já encaminhamos isso para o CAD, para o Ministério Público e para as outras instituições também fazer isso. Eu sei do esforço da Secretaria de Saúde de tentar devolver, de buscar outras próteses, e eu aqui reconheço e elogio esse trabalho. Mas isso aconteceu e o tribunal detectou essa situação. Como o nosso prazo está curto, nós podemos passar, então, Genélio? Não, pode, essa aí pode passar. Quero falar dessa do balão do aeroporto, que essa foi muito interessante, gente. Aquele balão do aeroporto, havia uma metodologia, desculpe, eu não sou engenheiro, tá, gente? Mas havia uma metodologia de construção que não era destrutiva, porque não queriam destruir aquele balão famoso que tem ali, bonito, cheio de flores. Não estou criticando isso, não. Mas o fato de você não destruir aquilo, e fazendo, era só a ida ou só a volta? E fazendo só a ida, ele ficaria em 103 milhões de reais. O tribunal bateu naquilo, dizendo, olha, vamos fazer uma metodologia destrutiva, vamos tirar o balão, depois a gente reconstrói o balão, a gente faz de novo, coloca aquelas flores todas ali. Me parece que ficar algum tempo sem aquelas flores ali não vai matar ninguém. E a licitação caiu pela mudança da metodologia, que o tribunal, que a nossa equipe de engenheiros, de auditores, bateu em cima, caiu de 103 milhões para 54 milhões, já com aditivo. Vejam, senhores, como fazer termos de referência, como fazer planejamento da licitação, ele é essencial. Eu pergunto aqui, tem vários gestores aqui de várias áreas, o que os senhores não fariam na área dos senhores só com essa economia aí de 50 milhões que nós conseguimos fazer através da ação do tribunal? Se desse para um dos senhores, ó, na sua área, aplique bem 50 milhões que os senhores iam fazer. Os senhores imaginam 300 mil metros de calçada. Os senhores e as senhoras imaginam, me desculpe, porque eu acho que esse é o momento da gente falar isso, porque quando a gente está no tribunal, a gente tem que ser muito técnico, a gente tem que se ater ao que está no processo, mas aqui nós estamos quase que numa academia. O seminário é exatamente para isso. Então, aqui a gente pode fazer alguns exercícios. E eu quero me permitir fazer isso com os senhores e as senhoras. Eu ouvi dizer, à época, que aquele estádio que a gente tinha ali, que com 395 milhões de reais, a gente adaptaria ele para a Copa do Mundo. Porque a gente não precisava de 71 mil lugares aqui, porque nós não íamos abrir nem fechar a Copa do Mundo. A FIFA exigia apenas 28 mil lugares para quem ia sediar jogos que não fosse de abertura nem de fechamento. Então, eu conheci propostas que, com 395 milhões, você adaptaria aquele estádio, que já é um absurdo de dinheiro, adaptaria aquele estádio para a Copa do Mundo. Vamos arredondar isso para 400? Vamos arredondar para 1 milhão e 800 que se gastou lá. Sobraria 1 bilhão e 400 milhões. Daria 500 milhões para a área de saúde, 500 para a educação, mais 400 para a área de segurança, a revolução que a gente não ia fazer com esse dinheiro bem aplicado. É isso que eu queria que os senhores e as senhoras também refletissem sobre essa questão. Podemos passar para o outro? Uma questão importante que o tribunal tem atuado, gente, é na capacitação. E aqueles que não sabem ainda, eu quero dizer, nós estamos com a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas instalada, nós temos 3 ações nessa escola, uma é capacitação dos nossos servidores, nós estamos lá hoje com 2 pós-graduações, uma na área de auditoria, de controle externo, e outra na área de gestão, mas, além dos nossos servidores, nós abrimos vagas para o Ministério Público, para a Câmara Legislativa e para o governo. Nós também temos capacitação dos servidores do Distrito Federal em várias áreas.
termo de referência, licitação, a Lei 840. O último que fizemos foi lá com o pessoal da área de saúde, contamos com a presença, com a participação do secretário e das pessoas da área de saúde do DF, onde capacitamos uma turma de umas 50 pessoas na elaboração de termos de referência de medicação e de equipamentos médicos, e vamos fazer mais, cada vez mais. E temos também uma ação da sociedade. Nós já capacitamos prefeitos comunitários para eles aprenderem a ler orçamento, saber que orçamento é destinado para a sua área, onde eles podem reclamar, onde eles podem denunciar. Vamos capacitar os artistas, capacitamos os conselheiros de saúde. Então, a gente quer capacitar a sociedade para o cidadão nos ajudar. Não há um controle mais eficiente do que o controle social, porque o número de auditores é pequeno, mas o cidadão está em todos os lugares. Os olhos do cidadão, eles estão em todos os lugares. E se ele souber a quem denunciar, e se a gente tiver a credibilidade, certamente a gente vai ter uma fiscalização e um controle muito, mas muito bem feito. Então, a Escola de Contas está fazendo esse trabalho. E eu queria tratar com vocês aqui também das parcerias. O Rômulo está por aqui, cadê o Rômulo? Tem nos ajudado muito nisso. Nós estamos tentando criar uma rede de controle, já está para assinar, falta só a assinatura do Ministério Público da União, não é isso? A rede de controle envolve TCDF, TCU, Ministério Público do DF, Ministério Público da União, Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Local, Receita Federal, controladorias, não é isso? Exatamente para a gente trocar informações. Existem informações que o Tribunal de Contas tem em várias auditorias. E existem informações, por exemplo, que a polícia tem numa investigação, que o Ministério Público tem numa investigação, que a Receita tem, e que, se a gente não trocar, de repente, a gente não consegue ver o todo. Então, nós estamos firmando esse termo, é um termo de parceria, não é isso? Acordo de cooperação, e em breve nós teremos isso. Mas já firmamos vários, por exemplo, com a Secretaria de Fazenda, tem alguém aqui da área da Fazenda? Firmamos com a nota fiscal eletrônica. Isso é importante. Vou dar um exemplo grosseiro aqui. Se o governo quiser comprar esse copo por R$2, nós vamos lá na nota fiscal eletrônica, vamos ver quem no Distrito Federal comprou esse copo. E pagou quanto? Pagou 50 centavos. Então, por que nós estamos querendo comprar por R$2 se tem gente que está comprando no Distrito Federal por 50 centavos? Essa história que o Estado tem que pagar mais caro, isso tem que acabar. Por que o Estado tem que pagar mais caro? Aliás, pelo volume que ele compra, ele tem que pagar mais barato. Ganha na economia de escala, tem que ganhar na economia de escala. Pode passar, Janete. E, finalmente, gente, para não cansar os senhores e as senhoras, eu sei que eu me alonguei por culpa do Genédio, mas eu quero falar agora de duas ações que o Tribunal de Contas está fazendo. Porque, como os senhores, nós também nos angustiamos em tentar ser cada vez mais eficiente. Eu sei que cada um dos senhores, como membros da governança ou da gestão, todos os dias pensam, a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa trabalhar com mais economicidade, a gente precisa dar respostas mais rápidas. A gente se angustia também, a gente quer isso também. Porque, assim, eu vou me permitir dizer isso aqui, eu não me sinto bem depois que o estádio está pronto, e a gente tentou por várias vezes, e não dependeu da gente, muitas decisões judiciais de um lado do outro, mas dizer agora para os senhores e para as senhoras, olha, ainda está em indício, tá? Porque está em contraditório, não é um número fechado. Mas, até agora, nós apuramos indícios de sobrepreço da ordem de 450 milhões no estádio. Isso é meramente declaratório, nós temos que mudar as coisas. Cada um de nós, como gestor, como controle, a gente tem que impedir que isso aconteça. A gente tem que atuar antes que o dinheiro vá embora, antes que a coisa ocorra. Porque, assim, olha, eu não tenho elementos técnicos para dizer para os senhores, falo talvez num achismo, mas na experiência que eu tenho de delegado de polícia que fui. A gente está vendo a Operação Lava Jato, todos nós temos que aplaudir, todos nós temos que nos associar a ela, e nós estamos vendo milhões retornar para os cofres da Petrobras, não é? É a ponta do iceberg. O grosso não vai ser encontrado e não vai voltar nunca, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso de forma nenhuma. Por isso que a gente tem que mudar o nosso modo de atuação. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que fazer a nossa diferença onde quer que a gente esteja.
E aí eu quero mostrar duas ações do Tribunal de Contas que nós estamos tentando sair da nossa zona de conforto para tentar fazer a diferença. A primeira qual é, Genédio? A pavimentação asfáltica. O asfalto de Brasília, me contaram uma vez que ele tem um apelido chamado asfalto sonrisal. Choveu, acabou, 6 meses depois que ele está feito, ele tem ondulação, ele tem trincadura, ele tem rachadura, e etc, etc, etc. E eu estou contando alguma novidade para vocês, que trafegam aí nas vias do DF? Não, né? Não estão. E aí nós resolvemos fazer um trabalho. O asfalto novo 1 foi aquele asfalto novo feito no plano piloto em 2014. Nós vamos apresentar agora, durante a inauguração do laboratório de asfalto. Que dia que vai ser, Adriana? Não ouvi. 21 de setembro, nós vamos inaugurar o nosso laboratório de asfalto e vamos apresentar o relatório do asfalto novo 1. Mas aqui, em primeira mão, ainda um relatório preliminar. Quantos por cento de sobrepreço, doutora Adriana? Pode falar. 40% de sobrepreço do asfalto novo 1. Em relatório preliminar, cabe contraditório, ampla defesa, não é nada fechado. Ok? Então, o que a gente quer com o laboratório de asfalto? A gente quer o seguinte: na medida em que o asfalto for sendo realizado, as obras rodoviárias, nós vamos atrás escolhendo o material e vamos levar para o nosso laboratório. E queremos, em 10 dias, ter o laudo desse laboratório, desse asfalto. Para que, em 10 dias, a gente possa dizer o seguinte: governo, Nova Cap, Secretaria de Obras, quem de direito, o asfalto tem esses defeitos. Ou o asfalto está corretinho, fique tranquilo, o asfalto está no padrão. Ou não, o asfalto tem esses problemas e tome as providências com relação a esses problemas, para evitar que o dinheiro saia dos cofres públicos. Para evitar. Nós estamos fazendo também, apesar da dificuldade, aí contamos com a colaboração do doutor Maurício, a quem eu quero agradecer, da CAESB, que tem nos ajudado, tem sido sempre muito solícito. A gente está acompanhando, como um projeto piloto, também aquele asfalto feito ali, descendo Águas Claras. Eu nunca lembro se ali é Araucárias ou é Castanheiras. É uma dessas duas. Aqui desce, Araucárias, o prefeito está aqui, Araucárias, e a gente fez uma primeira observação de alguns defeitos, foram corrigidos. A equipe voltou lá, a Silvia está aqui, a Adriana voltou lá, haviam outros defeitos, também nós voltamos lá antes de ontem, marcamos, as empresas vão corrigir os defeitos, e tem uma questão muito interessante, porque, quando estávamos lá, tinha algumas questões que foram intervenções da CAESB, o doutor Maurício imediatamente falou: não pode deixar, que eu vou chamar as empresas para corrigir, outras intervenções que eram da Nova Cap, mas algumas, 2 ou 3 intervenções que a gente mostrou, e o proprietário da empresa falou: olha, só que isso aqui, o senhor está vendo que o asfalto está muito bom. A questão aqui é que cortaram para colocar fio dessas concessionárias de telefonia, essas coisas todas. Fiz contato, então, com a doutora Bruna, não é isso? E nós vamos marcar uma reunião com essas concessionárias, lá no TCDF, exatamente para notificá-las a não estragar o asfalto, a não fazer isso. Nós precisamos ter uma obra de qualidade. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Não adianta a gente fazer uma auditoria, né, doutora Márcia, e daqui a um ano dizer: o asfalto está ruim. Se a gente pode influenciar naquele momento e fazer com que o asfalto fique bom. Só que aí a gente precisa que todos atuem. Controle interno, controle externo, os executores do contrato. É fundamental a participação dos executores do contrato. Eu considero que o executor do contrato é que realiza o papel mais importante nas aquisições feitas pelo governo. Tem que ser muito bem capacitado. Nós estamos concluindo agora um programa de um curso para oferecer para a Nova Cap, para a Secretaria de Obras, para o executor do contrato das obras aqui do Distrito Federal. Nós estamos preparando um curso da melhor qualidade para isso. E o segundo e último exemplo é uma auditoria que estamos fazendo na área de saúde, que é referente à classificação de risco dos pacientes. Ou seja, na emergência, os pacientes que chegam, eles devem ser classificados para que aqueles que estejam em situação mais grave sejam atendidos com preferência. De um modo grosseiro,
que alguém que tenha gripe não sente na cadeira e alguém que esteja infartado sente em segundo lugar e fique aguardando o atendimento de um médico. E eu cito apenas rapidamente um episódio que aconteceu, para vocês verem como é importante esse trabalho conjunto de gestor com o controle. Porque sempre quando eu vou em algum órgão público, em alguma empresa estatal, eu falo assim, ó, nós não estamos aqui para perseguir nem para punir ninguém. Nós estamos aqui para a gente trabalhar em parceria, logicamente que cada um dentro das suas atividades. Mas o que a gente pode fazer junto com vocês para melhorar isso que está aí, esse serviço que está aí? E aí, quando a gente fez a análise dessa classificação, nós descobrimos que o Agarram era o que estava com o pior índice de classificação. No mês de janeiro, ele tinha classificado 9% apenas, no mês de fevereiro, 4%. Não sei se a Tarsila está aí. Está aí, Tarsila? Tarsila? Tarsila, que está trabalhando nessa licitação. E aí nós fomos lá, conversamos com o pessoal da Agarram, chamamos todas a diretoria, mostramos o caminho que a gente entende que poderia ser percorrido para resolver aquilo. Quando o tribunal faz uma auditoria, a gente aponta os erros, a gente aponta as falhas, mas a gente aponta os caminhos. Isso não significa que o gestor tenha que seguir exatamente o caminho do tribunal, ele pode ter um melhor. Mas a gente tem que ter obrigação de não apenas apontar erros, a gente tem que ter obrigação também de oferecer alguma sugestão para resolver. E fizemos reuniões, várias reuniões no Agarram, a Tarsila o tempo todo em cima disso, junto com a equipe dela, com a Renata, com o nosso secretário Aguinaldo, que tem dado todo o apoio, com o Gabriel, e nós conseguimos já mudar esse índice de 9% para 68,75%. A equipe do Agarram conseguiu fazer isso, eles conseguiram fazer isso. E parece que está até a notícia passou de 70%. Isso faz diferença na vida das pessoas? Faz, isso salva a vida? Salva, e é isso que cada um de nós pode fazer em Brasília. Nós que somos servidores públicos, a gente pode mudar, alterar a vida das pessoas para o bem. Cada um de nós pode fazer, onde é que a gente esteja trabalhando. Onde é que a gente esteja trabalhando. Basta que a gente saia da nossa zona de conforto. Basta que a gente procure atuar com eficiência, com moralidade. Basta que a gente contagie os nossos colegas com essa nossa ideia de mudança para a qualidade. Todos nós podemos fazer isso e todos nós podemos trabalhar para mudar a qualidade dos serviços públicos em Brasília. Então, eram essas as colocações que eu queria fazer e vamos aí ter algum tempinho para algum debate. Qualquer pergunta, faça ao doutor Luiz Genédio, viu? Obrigado.